Salve galerinha, tudo bem com vocês? Vou falar a mesma coisa que eu já falei em outras aulas. O som tá meio ruim porque eu viajei, tô no interior, eu esqueci de trazer o meu microfone. Então tô usando o próprio microfone do computador, que não é muito legal, o som sai meio sinistro, né? Mas a gente vai levando, dá para ouvir. E enquanto eu vou dando a aula, pessoal, vocês aí no bate-papo colocam o nome e o número. No meio da aula, se tiver alguma dúvida, pergunta, que eu respondo aí no bate-papo, tá? Apesar de estar a aula sendo no vídeo, eu tô aí presente com vocês, beleza? E com vocês tá tudo joinha? Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar de previsão do tempo, tá legal? Ou então previsão da aula, né? A aula tá ruim por causa do som. Vamos lá, galerinha. A gente vai falar no conteúdo dessa aula, nos dados utilizados para a previsão do tempo, tá legal? Quais são os dados que são usados para prever? Previsão do tempo, pessoal. A previsão do tempo busca reunir informações meteorológicas para divulgar as condições do tempo ou dar alerta em períodos momentâneos, tá legal? De determinado momento vai falar, agora vai chover, agora vai esquentar. Essas informações são baseadas na medição de condições atmosféricas em um determinado momento e local específico. Variáveis são utilizadas como umidade do ar, pessoal, temperatura, pressão atmosférica. São as principais variáveis que a gente precisa para prever o tempo, tá legal? O conhecimento científico, o acúmulo de observação desses fatores, pessoal, e suas influências no clima são as bases do conhecimento para determinar a previsão do tempo, tá legal? Ou seja, para fazer uma previsão do tempo, você tem que ter o conhecimento desses três itens, pelo menos. A partir do que você já conhece, pessoal, faça uma lista de equipamentos e métodos que podem ser usados para medir essas variáveis e coletar esses dados. Isso daí a gente vai fazer em sala de aula, beleza? Então, eu vou falar, mas a gente só vai fazer em sala de aula. Umidade do ar, temperatura e pressão atmosférica. Ficam tranquilos. Como é feita a previsão do tempo, pessoal? Meteorologistas e climatologistas, pessoal, trabalham junto com outros profissionais, coletando e analisando dados atmosféricos sobre as condições climáticas para indicar a previsão do tempo, beleza? Vamos conhecer como esses dados atmosféricos são coletados, pessoal. A temperatura atmosférica, pessoal, influencia na nossa percepção de um dia estar frio ou estar quente. Ela é medida por um instrumento chamado termômetro, pessoal. A forma como os sentidos humanos percebem a temperatura atmosférica é chamado sensação térmica. A nossa sensação térmica é que se a gente sente calor ou não, beleza? Isso muda de pessoa para pessoa. Viu, pessoal? Porque vamos supor, num dia muito quente a pessoa pode não estar com calor e a outra pessoa pode estar com muito calor. E no frio a mesma coisa. Num dia muito frio uma pessoa pode estar sentindo muito frio e a outra não. Isso varia de pessoa para pessoa. Essa percepção pode variar entre pessoas, pessoal, ser diferente da temperatura real. Pessoal, nessa foto a gente... peraí, voltei. Nessa foto aí, pessoal, a gente tem um termômetro. Quem sabe da onde é esse termômetro? Aliás, o local desse termômetro é cheio de termômetro igual a esse. Quem chuta aí? Quem chutar, escreve aí no bate-papo, pessoal. Que eu já vou falar. Vou dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, pessoal. Quem já viu, tá na Avenida Paulista, pessoal. Você vê vários termômetros idênticos a esse. Onde está esse quadro verde é propaganda de alguma coisa, quando você está lá. Aí acho que tiraram a propaganda para não fazer propaganda, né? Só pode, né? Mas é da Avenida Paulista. Umidade atmosférica, pessoal. A umidade atmosférica é a medida de concentração de moléculas de água em forma de vapor, pessoal.
em relação à quantidade máxima de ar que pode conter a uma determinada temperatura. Por isso, ela é chamada umidade relativa do ar. O instrumento que realiza essa medição é chamado de psicômetro, pessoal. Olha aí como está escrito, psicômetro. Daí tem um destaque, uma observação, pessoal. Quando a umidade relativa do ar alcança 100%, sabemos que na temperatura do momento o ar está com o máximo de moléculas de água na forma de vapor que pode suportar. A partir desse ponto, a água começa a condensar e este fenômeno se chama ponto de orvalho. Pessoal, ponto de orvalho, todo mundo já viu? Normalmente o ponto de orvalho, o lugar mais fácil de ver, quando a gente acorda de manhã, às vezes o carro não está molhado. Exatamente, ponto de orvalho, beleza? A água condensou em cima do carro. É um dos lugares mais fáceis de ver. A condensação do vapor, pessoal, de água em orvalhos em grande quantidade pode resultar na precipitação da água, formando a chuva, a neve ou o granizo, beleza? É o que está nessa foto aí que a gente está vendo. A umidade relativa do ar, pessoal. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a umidade relativa do ar ideal varia entre 50% a 80%. Níveis de umidade relativa do ar inferiores a 30% indica que o ar está muito seco e podem acarretar em problemas respiratórios como irritação dos olhos e nariz. Pessoal, isso a gente sentiu naqueles dias, naquelas semanas que ficaram muito quentes, vocês lembram? A umidade do ar estava baixíssima. Baixíssima mesmo. Eu mesmo tive problema de irritação, tá legal? Irritação, problema respiratório. Tive que ir no médico por falta da umidade no ar. Não sei se vocês tiveram, mas normalmente com a falta de umidade, a respiração da gente fica muito ruim. Níveis de umidade relativa do ar muito elevados podem provocar o desenvolvimento de fungos no ambiente, pessoal, como mofo e bolor, e podem causar a irritação das vias aéreas e reações alérgicas na gente. Por aí vocês veem que é um problemão isso. Já a pressão atmosférica, pessoal. Chamamos de pressão atmosférica o resultado de uma força aplicada em uma área ou em um corpo. A pressão atmosférica é o resultado da força exercida pela camada de ar na Terra. O instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica é o barômetro. Pessoal, agora um detalhe. Quem já foi para Santos? Acho que grande parte da maioria. Não chega um momento da nossa viagem daqui para Santos que o nosso ouvido fica um pouco mais, que o som fica baixinho? Isso é consequência da pressão atmosférica, beleza? Ou seja, ela faz uma pressão no ouvido que deixa o som mais baixo. Tá mudando a pressão quando a gente está indo para a praia. Como evitar isso, pessoal? Vamos supor, se você descer e está indo para Santos, desce mascando chiclete. Você não vai ter essa alteração no ouvido. Por quê? Você está mascando chiclete, a pressão está entrando na boca e alterando a pressão interna do seu corpo com a pressão externa do local. Fica igualando tudo, beleza? Já quando a gente desce de boca fechada, a nossa pressão interna tá diferente da pressão externa, beleza? E se você desce mascando chiclete, o ouvido continua ouvindo tudo perfeitamente bem. A pressão atmosférica, pessoal, continuando. A atmosfera permanece próxima à superfície da Terra pela ação da força da gravidade. Isso confere um peso ao ar que está sobre pessoas, animais e plantas. À medida que seguimos para lugares de grandes altitudes, o peso da camada do ar sobre nós se torna menor. Consequentemente, a pressão atmosférica diminui. Por outro lado, à medida que seguimos em direção ao nível do mar, o peso da camada do ar sobre nós se torna maior e com isso a pressão atmosférica também aumenta. É o que a gente falou do mar.
Aí nessa foto, pessoal, a gente tem Machu Picchu, que fica no Peru, pessoal. Um detalhe, você não pode ir, hipótese alguma, para esse lugar de avião, helicóptero ou qualquer coisa, diretamente aí. Por quê? Se você descer aí, a pressão vai estar totalmente alterada e você vai passar mal. O que acontece? Para ir até Machu Picchu, você só pode ir por via térrea, ou seja, carro, ônibus, alguma coisa. Porque conforme o carro está indo, vai alterando a pressão e seu corpo vai se acostumando com a pressão. Se você vai de avião, você está dentro do avião com uma pressão, desce ali, você já vai sentir aquela pressão totalmente alterada. Vai passar mal, beleza? Em Machu Picchu isso. Daí, pessoal, olha aí, responde aí. Qual fator atmosférico influencia na nossa percepção de um dia estar frio ou quente, pessoal? Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Escrevam aí. Pessoal, qual fator atmosférico influencia na nossa percepção de um dia estar quente ou frio? Olha, isso daí é muito fácil de ver, hein? A temperatura, pessoal, claro, né? Não tem dúvida, essa pergunta é ridícula até, né? Então vamos lá. Continuando. Pessoal, mas como medimos todas essas variáveis ao mesmo tempo em tantos lugares? Existem estações meteorológicas que reúnem diversos instrumentos para fazer a medição dos diferentes parâmetros meteorológicos ao mesmo tempo, em um mesmo lugar. Isso permite averiguar como todos esses parâmetros variam quando o clima está mudando. A partir desses dados é possível inferir previsões meteorológicas futuras para aquele local e comparar com dados coletados em outros locais. Pessoal, como a gente está aí no Taboão, qual que é a estação meteorológica mais próxima? Alguém já foi lá na UBS da Pauliceia, pessoal? Se você ver, tem a UBS e tem um campo de futebol do lado da UBS. Entre a UBS e o campo de futebol, a gente tem uma estação meteorológica lá. Beleza? Que é a mais próxima do Taboão e que mede a temperatura local daqui do bairro, tá? Lá. Quem já foi já deve ter visto. Pessoal, nessa aula aprendemos que diferentes profissionais trabalham coletando e analisando dados atmosféricos sobre as condições climáticas para indicar a previsão do tempo e que, para isso, precisam coletar, analisar dados de diferentes fatores atmosféricos, como temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica, que são as principais, pessoal. Aprendemos também que a temperatura, a umidade do ar e a pressão atmosférica influenciam em fenômenos e em atividades do nosso cotidiano, como nossa condição de saúde em dias muito secos, a dificuldade em respirar na altitude e nossa sensação térmica em dias mais quentes ou mais frios. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, anota no caderno que a gente vai tirar essas dúvidas na aula presencial, beleza? Então, até mais, pessoal, e tchau para vocês, beleza? Fomos!